Continuando. Quando nos reportamos que nos crimes de ação penal pública o inquérito será iniciado, que é de ofício, em virtude da própria competência funcional do delegado, que ele não precisa de outras manifestações ou provocações, em virtude do próprio cargo que ele ocupa. Já no inciso 2, o Código de Processo diz que é mediante requisição da autoridade judiciária do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. O requerimento a que se refere esse inciso 2 conterá sempre que possível. Lembre que quando a gente fala que esse requerimento, a gente já está vislumbrando aí um relatório de investigação por parte de um detetive particular. E o que precisa ter isso, né? A narração do fato com todas as suas circunstâncias. Se a pessoa foi vítima de um furto, né? Data, hora, local, como aconteceu, entrou na residência mediante escalada, entrou mediante arrombamento, o que foi levado, né? Os bens subtraídos, o valor desses bens e a autoria, né? O inciso fala a narração do fato com todas as suas circunstâncias, a individualização de indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Se sabe o nome, endereço, qualificação completa do indivíduo, perfeitamente, mas às vezes isso não é possível. Às vezes tem só as características físicas, às vezes tem um apelido, às vezes não tem nada disso. E diz o porquê, porque foi filmado, né? A ação foi filmada, segue o vídeo, né, para comprovação disso, é questão de prova. Às vezes é uma pessoa que foi reconhecida pelo vídeo, então tem um prenome ou tem uma indicação de onde reside. E, evidentemente, se não é possível nada disso, lembra da ação penal pública incondicionada? Não tem nem a autoria, não foi gravado, não tem informes de autoria, mas se informa o acontecido, se informa o tipo penal, no caso o furto, e a autoridade policial, através do inquérito, vai tentar levantar todos os demais dados, inclusive a autoria, individualizar a autoria. É para isso que é instaurado o inquérito policial. Agora, se tiver os dados detalhados, vai auxiliar em muito. E normalmente as vítimas podem contratar os detetives para levantar informes. Aqui, ó, o inciso, a linha C desse artigo 5º do parágrafo 1º, ele fala o seguinte: a nomeação das testemunhas com indicação da sua profissão e residência. É para servir de dados para que a autoridade policial consiga localizar essas pessoas e fazer a oitiva e reproduzir aquelas primeiras informações com a fé pública que o inquérito policial traz, ok? E aqui, administrativamente, eles falam, mas e se o delegado de polícia não quiser instaurar um inquérito policial numa ação penal pública? Ele fala, parágrafo 2º, do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Então, caso o delegado, por alguma razão, se negue a fazer a apuração de um fato criminoso de ação penal pública,
pode ser feito ao chefe. No primeiro vídeo dessa série eu disse que existe uma hierarquia, né? E essa hierarquia então se observa nesse tópico. Se o delegado do município se recusou a fazer a instauração, a proceder à abertura de inquérito policial numa ação penal pública incondicionada, cabe ao chefe. Se é do distrito, ao município, ao delegado titular do município. Se é o delegado do município, a sua circunscrição seccional. E se em casos especialíssimos, se a competência for da delegacia seccional para instaurar o procedimento, evidentemente é o delegado regional. Mas normalmente, com as corregedorias da polícia, há um caminho muito mais fácil, que é a própria corregedoria de polícia, ok? Que é o órgão corregedor. Por isso que nos crimes de ação penal pública, lembra que eu falei que esse caso o delegado não instaura e se recuse a apurar, ele pode incorrer em crime de prevaricação ou mesmo também não é só uma alternativa, porque quando tem um também tem outro nas penas administrativas. Então, quando chega ao conhecimento da autoridade policial um crime de ação penal pública, que a gente costuma falar incondicionada, que independe de representação, tá certo? Ele tem que agir prontamente, instaurando o procedimento. E essa informação que lhe chegue por qualquer meio. Quando depende de representação, sem a representação, sem essa autorização, sem a manifestação de vontade do ofendido, ele não pode fazer. Mas o delegado tem conhecimento da ameaça, mas sem que a vítima chegue até ele e fale: olha, delegado, eu quero que seja instaurado inquérito, eu quero representar contra essa pessoa para que o Ministério Público depois intente a ação penal. Sem isso, o delegado não pode começar a iniciar a investigação. E nas ações privadas, pior ainda. Essa manifestação de vontade mais restrita tem que vir através de um documento escrito, que é um requerimento, requerendo expressamente a abertura do inquérito policial. E na ação privada, o Ministério Público não pode intentar, tem que ser através de um advogado particular desse ofendido, ok? O Ministério Público não tem competência para essas ações privadas, porque o Ministério Público é um órgão de Estado e ela vai se preocupar com aquelas ações em que ofende profundamente a sociedade ou que dependa de uma representação. Sem isso, não vai poder agir. As ações privadas é de foro íntimo, é particular de cada indivíduo, e quando é de foro íntimo e particular, é ele que tem que correr atrás dos seus direitos. Ok? Por hoje é só. Obrigada. Até logo.